Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. Vamos estar dando continuidade hoje, galera, nas nossas aulas sobre o uso dos transportes no Brasil. Como eu já havia falado na nossa última aula, a implementação de um bom sistema de transporte influencia e muito no desenvolvimento econômico de um país. Um país que consegue transportar com rapidez, eficiência e qualidade as suas mercadorias tem destaque, para poder estar comercializando com outros lugares. Fortalece o comércio interno do país e também favorece a comercialização com outros países. Ninguém compraria uma mercadoria de um país que não tenha capacidade de entregar. Beleza? Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o transporte aquaviário, que é aquele realizado sobre as águas, e vamos finalizar falando basicamente sobre o transporte aeroviário, que é o realizado por aeronaves. Beleza? Primeira coisa, galera, transporte aquaviário no Brasil, ele é redigido pela ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquáticos. ANTAQ, beleza? É a sigla dessa agência. Ela é responsável por legislar, por regulamentar, por fiscalizar, como é desenvolvido o transporte em embarcações no território nacional e também fiscalizar embarcações que chegam. Certinho? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o transporte aquaviário se divide em três modais, em três subdivisões do transporte aquaviário, que são elas: a navegação, o transporte marítimo, cabotagem e hidroviário. Falando basicamente sobre cada um deles, o transporte marítimo são aquelas em grandes embarcações, que atravessam os oceanos. É o transporte para longas distâncias, galera, que vão de um país ao outro, que vão de um continente a outro. E ele tem algumas características, que no Brasil a gente tem um problema / solução, de que ele está muito associado ainda no Brasil ao transporte que favorece apenas a agricultura, o primeiro setor da economia. Porque desde sempre, o Brasil sempre foi grande produtor agrícola. Então, mesmo os nossos portos, eles são adaptados muito mais facilmente encontrar um porto adaptado ao transporte de grãos, que visa atender as necessidades do setor agrícola brasileiro. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, consequentemente, os nossos portos estão ainda muito adaptados a atender apenas o setor agrícola. Nossos portos não são muito tecnológicos em comparação aos portos de países mais desenvolvidos economicamente. Beleza? Uma grande característica desse transporte é que grande parte das mercadorias são transportadas em containers, que são aquelas grandes caixas de metal que vão sobre os navios, que levam a produção de um lugar para o outro. A gente costuma chamar isso da containerização da produção, que são tudo que pode ser colocado dentro de um container pode ser transportado por navio. Certo? E os portos do Brasil são poucos tecnológicos, E o Brasil, em comparação, a tecnologia em comparação ao padrão internacional de outros países, certinho? Agora, a navegação de cabotagem é aquela navegação que é feita entre os portos no litoral do mesmo país. Por exemplo, uma mercadoria sai do nordeste do Brasil e vai até o sul pelo nosso litoral. É feita entre portos, dentro do próprio território do país. É aquela navegação que é realizada ali no litoral do país, próximo ao litoral do país. O Brasil, como a gente tem um litoral muito extenso e não muito acidentado, vamos dizer assim, em comparação com outros lugares, a navegação de cabotagem ela tem grandes vantagens aqui dentro do nosso território. É muito fácil transportar mercadoria dessa forma no Brasil. Porém, em comparação a outro modal, que é o rodoviário, sabemos que o modal rodoviário é o principal modal de transporte de mercadoria no Brasil, em comparação com o rodoviário, a navegação de cabotagem é pouco aproveitada. O Brasil poderia aproveitar muito mais se investisse nesse setor de transportes e a potencializar em muito a capacidade do transporte da produção no território brasileiro. Beleza? É um modal de transporte que ainda requer muitos investimentos para se tornar ainda melhor do que ele é atualmente. E nós temos também o transporte hidroviário, que é aquele feito dentro do território pelos rios naturais que existem dentro do território do país. O Brasil, ele tecnicamente seria um modal de transporte mais vantajoso, mas o Brasil ele não investe
no modal do transporte hidroviário, porque chega um momento da história do Brasil onde o Brasil prefere investir no modelo, né, rodoviário, sendo que o Brasil é um dos países com grande quantidade de rios, né, e os nossos rios seriam sim aproveitáveis para transporte de mercadorias. A quantidade de mercadorias que são transportadas pelas hidrovias no Brasil é muito pequena em comparação ao que as hidrovias no Brasil poderiam transportar. Falta investimento e o Brasil investiu, de certa forma, investiu errado nas rodovias. Deveria ter aproveitado o potencial das suas hidrovias, nos nossos